Fala aí pessoal, Logan aqui. Continuando aí com o nosso curso de reparo em placa de vídeo, hoje nós vamos falar aí sobre o diodo, beleza? E acontece que o diodo é o primeiro semicondutor aí elaborado que nós vamos conversar sobre, beleza? É aí um dos componentes aí que revolucionaram a eletrônica como existe hoje, porque ele é precursor aí do transistor, beleza? E foi o transistor que revolucionou, vamos dizer assim, trazendo processadores, vários tipos de lógica, amplificadores e tudo mais. Beleza? Substituindo a válvula também, que era um dispositivo utilizado antigamente, que era muito grande, né? O transistor você pode compactar ele e fazer muito pequeno. Tranquilo? Então, olha só, o diodo, ele é feito bastante analogia com ele como uma chave, beleza? Uma chave que ou ela está aberta ou ela está fechada. Lembrando que ele é uma chave eletrônica, não é uma chave mecânica, beleza? Então ele tem ali os seus pormenores que nós vamos tratar disso, beleza? Então a representação aqui, né, de chave em circuito, geralmente é essa aqui. Para uma chave fechada, que é quando tem corrente, existe corrente trafegando no circuito, beleza? E uma chave aberta quando não existe corrente, né? A corrente não passa aqui. Então, nós chamamos aqui a condição do diodo de quando a chave está aberta, que ele está em bloqueio, beleza? E a condição de condução é quando existe aí, ele permite a passagem de uma corrente, beleza? A simbologia do diodo é mais comum é essa aqui, tá? Existem vários tipos de diodo, nós vamos mostrar alguns nesta aula, beleza? E o componente tem essa aparência aqui, ó, o diodo mais comum. Nós chamamos ele de diodo retificador, por ser utilizado muito aí na parte de retificação, que é a transformação de energia alternada para energia contínua, beleza? Corrente contínua para corrente alternada e tal. Tranquilo? O diodo é um elemento do circuito que ele é polarizado, beleza? Esse tracejado aqui, ó, indica aqui na simbologia dele a perna negativa, beleza? Então, quando nós nos depararmos aí com o diodo real, ele vai ter uma marcação para indicar a perna negativa, beleza? E o outro lado é a perna positiva, tranquilo? O diodo ele é um elemento polarizado, porém ele trabalha, né? No regime de trabalho dele, nós conseguimos trabalhar polarizado e reversamente polarizado. Beleza? Diferente lá do capacitor, eu expliquei que é um elemento polarizado e você tem que ligar ele somente da forma, né, que ele está polarizado. Se você inverter, ele vai ser destruído. Beleza? Já o diodo não, ele tem uma funcionalidade para a forma polarizada e para a forma reversamente polarizada. Beleza? Como que é a forma polarizada? Você pega a fonte, tensão, liga na perna negativa o negativo da fonte, né? Liga na perna positiva o positivo da fonte. Aqui é a forma polarizada. A forma polarizada, ele está em condução, uma chave fechada. Vai surgir uma corrente passando por ele. Perceba que o próprio símbolo do diodo já mostra aqui a direção da corrente, direção correta da corrente. Beleza? E como que é reversamente polarizado? Reversamente polarizado é o contrário. Você vai pegar uma fonte de tensão, ligar a parte negativa da fonte na perna positiva do diodo e a parte positiva da fonte na perna negativa do diodo. Então, aqui a fonte estaria forçando uma corrente contrária à direção polarizada do diodo. O diodo vai cortar essa corrente, tá? Ele vai impedir que essa corrente forme, ele vai formar uma barreira. Olha só como o próprio simbologia do diodo mostra pra gente aqui, ó, que tem uma barreira aqui, ó, para a corrente não passar. Então não haverá condução, não haverá formação de uma corrente aqui, ó, no sentido contrário. Quando polarizado reversamente, ele não vai conduzir e o circuito, como analogia, ficaria aberto, como analogia, tá? Tem alguns pormenores que a gente vai comentar aqui na aula.
Olha só, aí seria o bloqueio, né? Tá vendo aqui na nossa figura, ó, ligou o polo positivo da fonte na perna negativa do diodo e o polo negativo da fonte, azulzinho, na perna positiva do diodo. Aí ele está em condição de bloqueio, né? Como se fosse uma chave aberta. Lembrando que o diodo não é uma chave mecânica. Então ele está eletronicamente ali formando uma barreira para que a corrente não surja, tá? É diferente de uma chave aberta que não tem nenhuma ligação mesmo, né? Tá? Só o ar ali é muito mais forte contra uma tensão reversa, beleza? Então olha só, é, a gente pode dizer aqui também, né, que o diodo é um outro pormenor já aqui do diodo é o seguinte, que aplicando a tensão, a polarização correta aqui do diodo, né, a perna negativa da fonte, a perna negativa do diodo e a perna positiva da fonte, a perna positiva do diodo, né, essa corrente deve surgir, mas existe uma barreira a ser vencida da própria construção do diodo. Por isso que eu falo, a chave é uma analogia, não é idêntico ao diodo, beleza? Olha só, aqui se fosse uma chave, só de fechar ela, ela já estaria conduzindo. O diodo não. Existe uma barreira para a condução. E essa barreira é, é uma tensão ali de bloqueio. E ele precisa uma tensão mínima, tá? De condução, na verdade. Uma tensão de condução mínima. E ele precisa romper, para romper essa barreira da própria construção do diodo. E essa tensão geralmente é 0,7 volts, um pouco para baixo ou um pouco para cima. A média é 0,7. Mas a maioria dos diodos aí no mercado que a gente vai encontrar é 1 volt, beleza? Geralmente você vai encontrar o termo em inglês de forward, beleza? Aí depois a gente vai mostrar isso aí, que é essa tensão aqui para que o diodo comece a conduzir. Então o que quer dizer? Quer dizer que tem que ser aplicado no mínimo 1 volt na polarização correta aqui do diodo, né? No mínimo 1 volt entre os terminais para que surja corrente. E se essa tensão de condução for 1 volt, se for 0,7 é no mínimo 0,7, se for 0,4 é no mínimo 0,4. Lembrando que todo componente tem uma tolerância ali, beleza? Mas é isso aí. Então vamos pôr que essa tensão fosse de 1 volt, tá? Então, no mínimo, eu teria que aplicar 1 volt para que surja uma corrente entre os polos. Se eu aplicar menos que 1 volt, o que acontece? Nada, com o circuito é como se continuasse aberto, beleza? E não vai ter corrente aqui. Ou vai passar uma corrente mínima ali, muito pequena, muito, muito pequena mesmo. Beleza? Não vai surgir a corrente normal do circuito aqui. Então, ele precisa de vencer, tá? Essa barreira aí para que ele possa conduzir. Tranquilo? Outra coisa é que quando polarizado reversamente, na situação de bloqueio, tá? Existe um máximo que ele consegue bloquear. Entendeu? Até a chave tem um máximo, mas é que o máximo da chave é muito grande. Entendeu? Uma chave quando está aberta. Mas o diodo ele tem uma tensão máxima de polarização reversa. Eles não tem que ficar atento com isso aí. Não é qualquer tensão, ele não é uma chave que vai suportar aí tensões enormes aí quando polarizado reversamente. Então é isso que você tem que entender na hora de substituir. Esse diodo que eu estou colocando para substituir, se não for idêntico, ele atende a essas condições, né? Ele consegue aguentar a tensão reversa, porque o diodo ele vai ser colocado em locais onde há possibilidade ou deve surgir uma tensão reversa. Essa tensão reversa, tensão contrária, ele é colocado onde a gente não quer que surja corrente quando acontecer essa tensão contrária. Beleza? Geralmente, aí a gente falando de placa de vídeo, ele vai estar na parte de proteção, entendeu? Quando a gente não quer uma inversão dos polos. Por quê? Porque se o polo inverte, acaba ocorrendo um problema. E o polo inverte não vai ter condução. Beleza?
Então, por exemplo, é muito utilizado aí, não é o caso da placa de vídeo, mas é a entrada de pilha, de bateria, né? Porque se o usuário vai lá, coloca pilha e bateria ao contrário, é, ele não vai ligar o circuito, porque não vai haver a passagem de corrente. Aí o usuário olha, né? Ah, coloquei ao contrário. Aí ele vira a pilha e funciona. Por quê? Porque o diodo está impedindo ali que surja uma corrente quando colocado aí quando ele estiver aí no estado de bloqueio, né? Reversamente polarizado. Beleza? Então, o funcionamento do diodo é isso aí, é simples, tá, pessoal? Agora, um outro pormenor que eu já vou deixar aqui é que quando ele está na situação de bloqueio reversamente polarizado, beleza? É, existe uma corrente muito pequena que passa ali no circuito ainda. Então, ele não é realmente uma chave aberta, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A analogia é como se ele fosse uma chave. Se polarizado corretamente, passa corrente. Se polarizado reversamente, não passa. Mas existem pormenores ali, beleza? Tá bom? Então existe uma corrente que passa aqui, muito pequenininha, né, na ordem aí de microamperes, beleza? E surge quando ele está reversamente polarizado, tá bom? Então, isso aí é só para vocês saberem. Na prática, a gente vai considerar ele como uma chave. Se corretamente polarizado, fechada, está passando corrente. Reversamente polarizada, aberta, não passa corrente. Beleza? Outra questão é que, olha só, perna negativa é essa aqui e a perna positiva é essa aqui. Perna negativa está marcada, ó, certo? O diodo normal está marcado aqui, ó. O diodo real, né? E a simbologia do diodo. É que essas pernas dele, elas, devido às suas propriedades eletrônicas, elas têm um nome. Você vai encontrar esse nome aí quando você ouvir falar de diodo, beleza? Então, a perna negativa é o catodo, tá? E geralmente é representado aí com a letra K, tá? Mas é escrito com C, é o catodo. E a perna positiva é o anodo, beleza? Então, a anodo, catodo, você vai ouvir falar disso aí. Perna positiva é o anodo, perna negativa é o catodo, beleza? Daqui para frente a gente vai começar a utilizar essa terminologia aqui na aula para vocês irem classificando, beleza? Então vamos seguir? Olha só, pessoal. Aqui nós temos alguns tipos de diodo, tem vários tipos. Esses tipos de diodo aí são para funções específicas, beleza? Então tá aqui, o diodo retificador, que é o que eu acabei de mostrar, é um dos mais utilizados aí para proteger o circuito ou para fazer a retificação, a transformação ali da, da corrente alternada para a corrente contínua, beleza? É, e aqui nós temos também o LED, tá? O LED é um diodo, pessoal. O LED, ele é um diodo emissor de luz. Então, o símbolo dele no circuito, quando aparecer, vai ser esse aqui, ó. Ó, um diodo com uma setinha saindo. Essas setinhas aqui, elas significam emissão de luz, emissão de fótons, né? Elas significam emissão de fótons. E no caso, emissão de luz para a gente. Então, esse é o símbolo do LED no circuito. Quando a gente vê um circuito, esse símbolo de diodo com a setinha saindo, esse aqui é o LED. Olha lá, o LED tem lá, ó, anodo, perna positiva, catodo, perna negativa. Beleza? Então, olha lá, ó. Olha aqui o LED real, ó. Esse é um LED SMD, soldado na superfície da placa. Tem isso aqui em placa de vídeo? Tem. Vocês já devem ter visto aí, ou se não viram ainda, tem no conector do PCI Express ali de 8 pinos, pode aparecer alguns LEDzinhos ali indicando que está conectado. Quando você liga a placa, ele acende. Beleza? Às vezes só de ligar o standby ali, ele já acende de alguma cor, às vezes muda também. Então como funciona lá embaixo do LED? Ó lá, ó, a perna aqui, ó, desse SMD aqui. A perna maior aqui, ó, o contato maior é o catodo, perna negativa, ligado ao. Vai ser sempre esses negativos no circuito, eles vão ser sempre ligados aí ao comum, tá? Sempre não, tá? Eles vão estar ligados virado para o comum. Vou já explicar isso aqui agora para vocês, tá, pessoal? Quando a gente fala de positivo e negativo, a gente está falando, lembra lá da aula de tensão, de diferença de potencial, ou seja, está falando de um potencial maior,
considerado positivo matematicamente, e um potencial menor é considerado negativo matematicamente. Beleza? Na verdade, não é considerado negativo. Ele é menor, é só esse negativo aqui é de menor do que o outro lado. Então, o que que eu quero dizer com isso aqui? Por exemplo, se aqui nesse ponto aqui, ó, eu preciso de ter positivo e preciso de ter negativo. Se aqui nesse ponto aqui do positivo eu tiver 12 volts, vamos por aqui, 12 volts. Nesse ponto do negativo eu tenho que ter uma tensão menor, né? Então, quando medido aqui, eu posso ter 8 volts, um exemplo aqui. Não, se eu daí na base de 1 volt, vamos supor que eu vou medir aqui, vai ter 11 volts. Aí você percebe, 11 volts é positivo também, mas é menor do que o 12 volts. Entendeu? Então aqui, quando a gente fala positivo, no qualquer componente, quando a gente fala positivo e negativo, de polarização e tal, quer dizer que a perna negativa vai estar numa tensão menor que a perna positiva. É isso, beleza? Leve isso aqui daqui para frente. Aí, geralmente, muitos componentes, você vai pegar a perna negativa e vai ligar aqui no comum, que é o zero. Comum é 0 volts. Então, você garantiu que sempre, né, sempre vai ter aí uma tensão menor, beleza? Se aqui tiver uma tensão positiva, tá? É assim, tá bom? Então é isso que quer dizer quando a gente fala da polarização dos componentes, tá? A perna positiva vai ter uma tensão maior que a perna negativa. O diodo ele tem aí algumas propriedades, né? O diodo LED, tá? Que ele precisa ali, ele tem uma resistência muito baixa, ele precisa de ter um resistor limitando a corrente. A gente falou isso lá na aula de resistor, beleza? Então, sempre quando você vê LED, você vai ver ele associado com um resistor, beleza? Então, você vai ter o diodo emissor de luz aqui, um exemplo, né? Aí, essa perna aqui geralmente vai ter um resistor aqui, tá? Não vai estar ligado direto aqui, ó. Geralmente vai ter um resistor aqui, ou talvez um resistor aqui, beleza? E a fonte de tensão ligada aqui, ó. Aí ficou mais, menos. E aqui tem um resistor. Percebe que o resistor tem uma queda de tensão aqui. Vai aparecer uma tensão aqui que não é zero. O zero está aqui, ó, no resistor, ó. 0 volts. Aqui vai aparecer uma tensão intermediária, ó. Ou vamos pôr que aqui é 10. Aqui aparece, por exemplo, 9,3 volts. É menor, tá? 9,3. Não é menos 9,3, não. 9,3. É menor que 10. Então está polarizado. Beleza? Bom, já explicamos isso aí, leva isso aí para frente, para a vida, e é assim que funciona a energia elétrica, tá? Então, o LED é um tipo de diodo, tá? Tem anodo, tem catodo, tem que ser ligado na polarização correta. Esse aqui é o diodo do tipo LED, se ligar ao contrário vai estragar, beleza? O diodo retificador, se ligar ao contrário vai fazer o quê? Bloquear, beleza? E tem aqui o diodo Zener, eu trouxe, que é um diodo que aparece bastante aí. Aparece bastante em fonte, parte de retificação também. Por quê? Porque ele funciona aí como um regulador de tensão, beleza? Quando aí tem uma fonte ligada aqui nele, ele acaba regulando a tensão. Então, por exemplo, imagina que você tem uma linha aqui de 10 volts que está oscilando aí, fica oscilando entre 10 e 7 volts aqui, ó, não está regulado aqui, oscilando. Aqui você pode vir e colocar um diodo Zener aqui, ó, tá? E você coloca um diodo Zener para que depois, então você vai ver circuitos assim, placa de vídeo eu nunca vi, não tem diodo Zener, tá? Então aqui você vai ver aqui, ó, que depois do diodo Zener você vai comprar o diodo lá sabendo qual que é a tensão que ele trabalha. Vamos pôr que esse diodo aqui ele trabalha em 8 volts, tá? 8 volts. Não, 6,3 volts, que é um que tem comercialmente aí. Você vai ver que, ó, aqui nessa parte do circuito aqui a tensão está oscilando entre 10 e 7. Só que quando você medir aqui, depois do diodo Zener, você vai ver que vai estar 6,3 certinho. Aqui não vai oscilar essa parte aqui, ele vai regular aqui para 6,3 volts. Então ele é utilizado aí como um regulador de tensão, beleza? Só que tem, lógico, né? Quando você pegar lá o diodo, você for olhar
a folha de dados dele, que a gente vai falar sobre datasheet aqui mais para frente, tá? Eu acho que talvez na próxima aula aí, até que eu vou, se a próxima aula for de transistor, eu vou trazer o datasheet já junto com o transistor, beleza? Mas olha só, ele tem um mínimo aqui, ó, para ele regular para 6.3, ele vai ter um mínimo, vamos pôr que o mínimo é 7, tá? Vai estar lá na folha de dados dele. Se o mínimo for 7, beleza? Então o circuito vai ter que estar oscilando aí. E tem um máximo também, tá? Então, vamos pôr que o máximo é 12. Aí se eu tenho um circuito regulando aqui, que está variando entre 10 e 7, e eu quero 6.3 aqui na saída, eu venho e coloco um diodo Zener de 6.3, beleza? Para isso que serve o diodo Zener, tá bom? Utilizado em reguladores, fontes, geralmente fonte, né? Que você quer entregar uma energia limpa ali para frente, tá bom? É, as fontes modernas vão usar aí outros tipos de regulação, beleza? Reguladores lineares que são aí feitos a partir aí dessa tecnologia do diodo Zener, tranquilo? O diodo Zener fisicamente tem essa aparência aqui, ó. O diodo retificador ele é preto, tá vendo? Com um símbolo aqui. E o Zener geralmente vem nessa aparência aqui, ó. Dá para você, ele é transparente, dá para você ver o conteúdo dele lá dentro, que é laranjado. E ele vem também aqui indicando a perna do catodo, beleza? Tranquilo? Nesses componentes SMD, o que vai fazer a diferença, o que vai indicar para a gente aqui, ó, é o tamanho da perna, beleza? Ele não tem alguns não tem marcação. Vamos para frente agora? Então, olha só, eu trouxe aqui agora também o conceito de encapsulamento. O que que é isso? Os componentes, né, eletrônicos e elétricos, CIs, eles são encapsulados, ou seja, eles têm uma caixinha ali, beleza? Algo que armazena eles ali, uma carapaça de plástico, que é chamada aí de encapsulamento, tá bom? E aí o que que acontece? Eu trouxe aqui alguns encapsulamentos de diodo SMD, que é os que vão aparecer na placa de vídeo, para vocês verem que já a gente entrando nesses componentes eletrônicos aqui, eles não têm apenas uma única aparência, beleza? Olha só, tem esse encapsulamento aqui, ó, que é o SOT23, tá? Os encapsulamentos têm nome, tá, pessoal? Então, por exemplo, a SOT23, SOT323 é o nome desse tipo aqui de encapsulamento, tá? Agora, ó, esse encapsulamento aqui, ó, que só tem, esse aqui tem 3 pernas, ó, que é esse aqui que a gente tá vendo. Esse aqui tem 2 pernas, ó, já parece ele parece aquele capacitor de tântalo. Já é SOD, ó lá, SOD323, tá vendo? Não é T igual esse aqui. Ó, SOD 123, tá vendo? Então, essa é a caixinha onde está guardado o diodo lá dentro. E aqui é o seguinte, pode aparecer vários componentes dentro dessas caixinhas. Beleza? Como que a gente vai saber que componente que está dentro desse encapsulamento? Olhando o código do componente, beleza? Esse aqui é o código do encapsulamento, da caixinha. Pode ter qualquer componente lá dentro, tá bom? Então, olha só os tipos aqui, ó, de encapsulamento que a gente tem, que aparece diodos aí, tá? Vários tipos, ó, tem encapsulamento aqui com 5 pernas, tá vendo? 5 pernas, 2 aqui e 3 aqui. Beleza? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Encapsulamento com 5 pernas, com 4 pernas, com 3 pernas, com 2 pernas. Cada um tem seu nome, beleza? Então, esse aqui, quando a gente vê no circuito, esses encapsulamentos, a gente tem que olhar o código deles para saber o que tem dentro. E aí lá dentro, ó, ele pode ter os diodos, tá, ligados aí de alguma forma, ou em série, ou em paralelo. Olha só, esse aqui com 4 pernas, ó. Cada 2 perninhas é um diodo. Olha esse aqui com 3 pernas, ó. Como o diodo está ligado lá dentro, beleza? E a gente vai ver isso aí. Olha esse aqui com 3 pernas e só vem um diodo lá dentro, ó. Não vem 2 diodos. Tem 100 diodos, né? Mas esse aqui eu nunca vi, né, numa placa, mas tá aqui, beleza? Talvez tá só representando aí o encapsulamento. Mais de um assim tem, tá? Só tem um diodo lá dentro. Como que a gente vai saber como que tá ligado o diodo lá dentro? Ó, ele pode estar para cá, ao contrário desse aqui, ó. Beleza? Como a ligação, a gente vai ter que olhar o código deles no topo, tipo esse código aqui, ó, S1M. A gente vai procurar a folha de dados dele e lá vai ter como que tá ligado lá dentro. Aqui vai ter também um código. Beleza?
Esse diodo aqui aparece bastante em placa de vídeo, esse pequenininho aqui, tá? E ele tem a marcação, olha lá, esse aqui já tem, né, que só tem duas pernas. Ele tem a marcação aqui do lado do catodo, beleza? Da perna negativa, do lado do catodo, tranquilo? Esse tem a marcação e na placa vem a marcação também, tá bom? Então, os códigos, por exemplo, ó, aqui é o código, tá? Alguns códigos, né? Tem um monte de código, beleza? Geralmente os códigos de diodo começam com IN, tá? Mas a maioria dos fabricantes, porque como todo código começa com IN, tem fabricante que vem aqui, troca esse IN aqui pelas suas letras iniciais, tá? Sei lá, DI, FB, entendeu? Ou não coloca o IN, simplesmente suprime e escreve só 4001, 4002, entendeu? E para identificar. Aí é esse código que a gente vai procurar para descobrir como que nós vamos olhar em cima do encapsulamento para a gente descobrir como que o diodo está armazenado ali dentro, ligado, né, as ligações. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai ver um diodo, o que a gente tem que ver? A tensão máxima reversa. No nosso caso aqui, que a gente não está trabalhando com tensão alternada, é DC, tá? Direct Current, beleza? Ou corrente contínua, beleza? Em português é CC, tá? Corrente contínua. Então a gente tem que ver aqui tensão máxima reversa que ele aguenta, ou seja, quando está revertido, qual que é o máximo que ele aguenta bloquear, entendeu? A corrente máxima que ele suporta, tá? Eu tô falando isso aqui quando a gente vai trocar, né? Se eu não tiver um igual, eu não tenho um igual. Por exemplo, lá tá lá no circuito o 4003. Eu vou trocar, eu posso pôr o 4002? Olha só. Depende do circuito. Ou eu tenho que conhecer o circuito, ou eu tenho que pelo menos colocar um maior aqui, ó, tipo 4003, sei lá, eu coloco um 4007, né? Que aguenta toda essa tensão aqui e a mesma corrente. Só que o que acontece? Vai mudar outras coisas. Quando ele aguenta muita tensão, às vezes muda a tensão mínima para ele funcionar, entendeu? Ficar de olho nisso aí. Que é a tensão de condução, tá? É, que é o forward voltage, beleza? Que a gente vai ver aí depois. Você vai encontrar em inglês, tensão de está escrito tensão de condução, está escrito forward voltage, beleza? Então a gente tem que olhar a corrente máxima, ele porta, né? O Zener, por exemplo, vai vir em potência, tá? Depois a gente vai falar a potência aí é igual a corrente vezes a tensão. Eu falei lá atrás, né? A, a corrente vezes a tensão, tá? É a potência. Então aqui já está incluído a corrente, né? Aí o que acontece? Os Zeners, as tabelas vão estar aí em potência. Então tensão máxima reversa, né, que ele pode bloquear, a corrente máxima e a tensão de condução, né, que é aquela tensão mínima. Lembra que eu falei lá? Pode ser 0,7, pode ser 1 volt. Se você não polarizar ele corretamente com a tensão mínima, ele não conduz, beleza? Ele continua, vamos dizer assim, bloqueado ali. Ele precisa de uma tensão mínima, que é a tensão de condução, né? É chamado aí também de barreira de potencial, beleza? E vencer essa barreira de potencial, que é essa tensão mínima aí de condução, tá bom? Na placa de vídeo aqui, ele pode aparecer de várias formas. Geralmente ele vai aparecer aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse encapsulamento aqui, ó, de três pernas que a gente viu ali, né? Lote 323, beleza? Parece muito nesses encapsulamentos aqui, tá? De três perninhas e tal. Mas aqui a gente tem que vir, igual eu falei, muitos componentes podem aparecer na placa de vídeo com encapsulamentos iguais. Vou pegar o código que está em cima. Por exemplo, aqui, ó, SOT 3231P. É um transistor, não é um diodo. Tá? É outro componente. Então a gente vai pegar esse código que está aqui, ó, um P, dá para ver aí, né? E vamos procurar a folha de dados dele, que na próxima aula eu vou mostrar aí folhas de dados. Beleza? O diodo aparece bem pouco aí na placa de vídeo, tá? Não é assim culpados geralmente aí para a placa de vídeo estragar, tá bom? Nunca peguei nenhum caso que o problema da placa de vídeo era o diodo.
Mas o que pode acontecer? Pode acontecer um outro problema, esse outro problema afetar um diodo, entendeu? E aí você ter de trocar esse diodo porque ele foi afetado ali, né? É, pelo problema que ocorreu, porque às vezes acontece uma tensão errada, né? Ele fica submetido a uma tensão reversa, uma corrente muito grande, e ele acaba estragando, beleza? É isso aí então, galera, que eu tinha para falar de diodo para vocês hoje. É isso aí e nos vemos aí na próxima aula. Valeu!